Gente, boa noite a todas e todos. Esperar só mais uns minutinhos para a gente começar. O povo está com frio, mas está chegando. E aí, Alexandre, boa noite, tudo bem? Boa noite, Solano, tudo bem? Boa noite a todos e a todos. Prazer em estar aqui com vocês hoje. Ô, Alexandre, você está em Portugal, você está nos Estados Unidos, você está em Campinas, você está em São Paulo, onde é que você está? Hoje eu estou em Campinas. E tá frio aí, Alexandre, ou tá quente? Não, aqui tá agora. Deu uma esfriada, mas ainda tá no meio termo. E aí, vocês já tiveram aqui alguma discussão aqui na comissão sobre essa questão dos viés, assim, mais aprofundada, essa parte discriminatória? A Samantha, que é a DPO do Mercado Livre, Sim. ela falou assim um pouquinho quando ela disse das ferramentas de IA que eles usam no jurídico, mas não como tema principal, vai ser a primeira vez. Legal, eu conheço ela bem, inclusive ela faz parte ali da pesquisa da GV, que é sobre viés agora. O Mercado Livre é um dos apoiadores, né? Muito bom, ela é ótima. Quero que o pessoal participe aí, hein? Vamos colocar os casos aqui para a gente discutir. Boa. É mais uns 3 minutinhos, a gente já começa. O pessoal tá chegando, a gente já Perfeito. começa. E o Alexandre, daqui 2 semanas tem uma Fenaló, é isso? Ao final, ó, é daqui um mês e pouco, né? Ah, não É, é 2 semanas, daqui um mês só. Ah, é 25, 26 e 27, se não me engano, de outubro. de outubro. Eu estava achando que era de setembro. Não, de setembro agora tem, até não coloquei aqui, mas tem audiência pública lá no CNJ, que é do grupo de trabalho que eu faço parte, lá de regulamentação da IA no judiciário. É agora, semana Excelente. que vem, quarta, quinta e sexta. Hoje teve um evento lá na OAB da Comissão de Direito Médico, e aí eu participei de um painel, né, para falar de advocacia 4.0 e direito médico. Aí eu fiz lá algumas demonstrações de algumas ferramentas todas e eu peguei uma foto da presidente da comissão, que é a doutora Juliana Hassi, e aí eu fiz uns clones dela usando o Midjourney, colocando ela como uma advogada ciborgue. Você vai ver o sucesso que fez lá. Ela disse que ia usar as fotos como avatar dela no LinkedIn. E outra coisa que eu fiz, Alexandre, não sei se você viu, coloquei no LinkedIn, eu fiz um Funko Pop do Datena com a cadeirinha, você chegou a ver? Não, esse não. Vou entrar E eu depois. fiz depois um segundo a pedido, eu fiz do Pablo Marçal com a cadeira na cabeça daí. Deixa eu ver aqui, então. É o Dr. Solano, o rei do prompt. Ficou excelente, Fazendo. professor. Você gostou, Glaucieri? Gostei, ficou fantástico. Nós vamos pegar agora no curso, quando tiver na ASP, no mês que vem, a gente, porque agora eu aprendi a fazer Funko em 3D. E aí o desafio vai ser a gente usar uma impressora para fazer o Funko na hora. Nós vamos sortear alguém que estiver assistindo o curso, viu, Alexandre? E aí nós vamos fazer o Funko da pessoa e vamos imprimir na hora. Ah, que legal. Tô vendo aqui, ó, ficou ótimo. Agora estamos 7h10, acho que podemos começar, Alexandre. Então, gente, Bom, acho que eu não sei se já tá gravando, né? A Paula já colocou gravando. Então, já que já está gravando, né, vou declarar aberta a nossa sétima reunião ordinária da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo, nesse nosso terceiro e derradeiro ano da gestão, gente. Está acabando a nossa gestão, mais alguns meses aqui a gente já vai ter a finalização numa comissão que fez bastante trabalho, muito barulho. A gente, graças a Deus, conseguiu movimentar aí bastante coisa da OAB,
muita coisa, inclusive com o apoio direto do professor Alexandre Zavalha, nosso convidado de hoje, que vai falar sobre inteligência artificial, nos ajudou a conceber o marketplace da advocacia, que é um sucesso absoluto, é o terceiro site, Alexandre, de mais movimento aqui da OAB, tirando assim o Jornal da Advocacia e a página da CAASP tem muito movimento, graças a Deus, o pessoal, né, vendo aí as novidades, e o Alexandre também faz parte do grupo que a gente tem, o grupo de notáveis, que nos ajudam, né, junto com outros advogados a responder os expedientes da presidência, sempre que vem alguma coisa que a OAB precisa se posicionar relativo a esses assuntos de direito digital, proteção de dados, inteligência artificial. O Alexandre é um dos membros integrantes, junto com o Daniel Arbix, que é diretor jurídico do Google, a Tayon Show, que é professora da LEC, a própria Samantha, que a gente conversou agora, que é DPO do Mercado Livre. Quem que eu estou esquecendo, Alexandre? Estou esquecendo de alguém? O Gustavo Mônaco, que é professor titular de Direito Internacional da USP. Então, a gente tem aqui um grupo de notáveis que nos ajuda, eventualmente, a responder esses expedientes da presidência. E aqui, gente, eu tenho só um recado paroquial, antes de passar a palavra para o Alexandre, é que finalmente nós temos como uma pré-data, uma data de pré-lançamento da obra coletiva da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, em princípio, para o dia 13 de novembro. 13 de novembro, devemos, é uma data ainda assim a ser confirmada, né? Estamos esperando a ver com a Secretaria de Comissões se essa data está disponível para o lançamento do livro, se vai ser na ESA, se vai ser aqui na nossa sede na Maria Paula, e com um evento de lançamento com defesa dos artigos, e nós vamos aproveitar para reunir o pessoal no nosso último congresso, né, Alexandre, antes do fim da nossa gestão. Então, esse era o único recadinho paroquial que eu queria dar antes de transmitir. E aqui agora, deixa eu ver aqui. O Alexandre, você mandou para mim o seu currículo? No começo Ajudou a aqui mandar? eu pus aqui algumas coisas, eu posso falar aí, pessoal, fica à vontade. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Vou apresentar, gente. Todo mundo conhece. O Alexandre é uma pessoa que todo mundo conhece. É mais famoso do que nota de R$ 50. Mas mesmo assim, eu vou fazer questão aqui de apresentar para os nossos anais, ficar registrado aqui na gravação. O Alexandre, ele é advogado. Acho que se não for o pioneiro mais antigo, compõe com certeza, né, o grupo dos advogados que primeiramente estudaram o uso da IA na área do direito, né? Muito antes de se falar em IA generativa. Então, o Alexandre tem diversos projetos, tanto nacionais como internacionais. Ele é doutorando no TID da PUC São Paulo, com a pesquisa voltada para a governança e ética de inteligência artificial. Diversos cursos de direito digital pela FGV São Paulo. Também é um dos precursores na pesquisa de Strategic Data Storytelling pela Universidade de Chicago, trazendo para cá para o Brasil, e Management of Technology, Roadmap e Development pelo MIT. Alexandre é professor de pós-graduação e de mestrado LLM, Inteligência Artificial e Law da Universidade de Lisboa, membro do Rexai.org, líder de pesquisas na área de regulação e governança de IA no CEP FGV Direito São Paulo, membro do grupo de trabalho do CNJ sobre regulamentação do uso de IA do Poder Judiciário. Você não colocou aqui, mas o Alexandre ganhou o concurso de desenvolvimento e pesquisa de IA promovida pelo Google agora no primeiro semestre, não foi, Alexandre? Foi vencedor Foi da... Oi? no congresso do ano passado de IA. Minha pesquisa Já do foi, ano passado, eu achava... foi em Ixi, primeiro lugar passou entre mais de 200 projetos aí de o pesquisa. primeiro colocado no Brasil. E é isso, com muita alegria, estou apresentando, introduzindo aqui para vocês o meu amigo, o professor Alexandre Zavalha, com o tema, olha, gente, que honra, aspectos práticos de governança e ética da IA. Alexandre, é uma honra, uma satisfação imensa receber aqui na nossa reunião ordinária. Você está com a palavra. Bom, mais uma vez, boa noite. O privilégio é todo meu. Sou um grande admirador aí do trabalho do Sulano e também aí da gestão da OAB. Em tudo que eu posso, tenho colaborado aí com ideias e ajudando a de fato trazer algumas informações, né, sobre como a gente tem aplicado inteligência artificial na área do direito. Eu, como o Solano falou, comecei a trabalhar com isso em 2016, com os primeiros projetos, e aí criei o primeiro curso de ciência de dados voltado ao direito, e a partir disso, né, a gente acompanhou de forma muito próxima
todo o desenvolvimento das startups, bancos de dados, e a partir disso também comecei a me relacionar com outras áreas, como o setor financeiro, para trabalhar essas discussões relacionadas à governança e ética, né? Que a gente vai falar um pouco de regulação aqui, mas principalmente qual é o papel das organizações, né? Qual é o nosso papel nesse desenvolvimento, né, nesse uso ético e responsável da inteligência artificial. Então, eu trouxe aqui alguns slides, né, mas o objetivo aí é um papo entre nós, vocês também participarem aqui pelo chat, ou também fiquem à vontade para abrir aí o microfone. Então, só para contextualizar, como o Solano colocou, né, eu, além de trabalhar de fato no desenvolvimento de várias aplicações, tendo como clientes aí várias empresas de tecnologia que usam IA na área do direito e outras áreas, também tenho uma atuação acadêmica há muitos anos, né, são vários artigos, livros, mas eu trouxe aqui para vocês as pesquisas atuais aí que eu estou envolvido relacionado à governança, né, que é o objeto aqui da nossa fala de hoje. Então, um primeiro projeto aqui embaixo, né, que é esse aqui, que a gente estudou todos os comitês de ética de IA do mundo todo, né, para entender, eu vou falar um pouco sobre isso aí nos slides, para entender como é que funcionaria essa estrutura, né. Agora nós começamos nesse mês um projeto novo, ó, que está o Mercado Livre aqui que eu falei, que é focado nessa questão dos vieses, como é que a gente vai tratar essas questões. Também participei no último ano, né? O relatório vai sair agora em outubro. A gente estudou o nível de maturidade e governança de todas as companhias abertas. Foi um ano aí de muito trabalho. Nós entrevistamos CEOs, membros de conselho, heads de TI, e aqui não é da área de direito, de todas as áreas, para entender como é que as companhias estão usando IA, para quê, e quais já têm alguma estrutura de governança, né, e gestão de riscos relacionados a IA. Esse aqui de baixo também está em andamento. A gente ganhou, junto com a professora Dora Calvo, né, liderando o projeto, uma licitação internacional da Tides Foundation com o Google para entender justamente, né, em complemento aqui essa da Brasca, qual que é o cenário relacionado aos desafios, né, para a implementação dessa governança. Aí tem esse livro aqui da Almedina, que também é legal sobre esse assunto, vários artigos aí em jornal, Valor Econômico, mas principalmente, né, eu sou professor há 3 anos lá da Universidade de Lisboa, faz bastante tempo que eu tenho um relacionamento lá, mas há 3 anos que foi lançado o curso de inteligência artificial na prática, né, e aspectos regulatórios. Então, sou o único brasileiro lá do programa, é a Universidade Clássica de Lisboa, né, sempre muito difícil conseguir entrar lá, e isso acabou gerando um relacionamento muito importante na Europa, né, e a partir disso eu fui convidado para fazer parte aqui desse consórcio internacional de especialistas de IA, com pesquisadores, professores de Harvard, Oxford, Cambridge, Carnegie Mellon, grandes instituições de ensino. E pelo RECSEI a gente organiza alguns eventos lá no World Economic Forum e também na ONU. E aí, a partir disso, eu tive a oportunidade de participar 2 vezes do AI for Good, que é o maior evento do mundo de uso responsável de IA. O desse ano aconteceu agora no final de maio, começo de junho, e são mais de 40 países organizadores, o mundo inteiro lá, estão todos os robôs de todas as grandes empresas do mundo inteiro, todos os pensadores, políticos responsáveis. Então, é um ambiente muito interessante, né, para a gente aprender, entender essas discussões do mundo. E tudo isso junto, né, faz parte dessa pesquisa e desse trabalho de entender quais são os pontos comuns de governança, né? A gente tem agora toda essa discussão regulatória na Europa, lá com a AI Act, aqui no Brasil PL, Estados Unidos Executive Order, a gente já consegue enxergar alguns pontos comuns, né, relacionados aí ao que a gente vai ter que cumprir de governança, principalmente aquilo que é classificado como alto risco, né? Mas o grande ponto para a gente começar a discutir, né, por que a inteligência artificial tem sido tão importante, todas as discussões, né, no mundo inteiro, todo mundo só fala sobre isso, e não é só por causa do GPT, né? Lógico que o GPT democratizou, deu acesso direto aos usuários finais, e isso foi uma mudança muito grande, né? E com impactos aí em tudo que a gente vai fazer daqui para frente. Mas o grande ponto é que a inteligência artificial ela é considerada a tecnologia de propósito geral do nosso século.
esse é um ponto aí, a professora Dora Kaufmann, que é a minha orientadora de doutorado, né? Ela sempre, há bastante tempo, também defende essa posição, porque, normalmente, né, as tecnologias de propósito geral, assim como foi, por exemplo, a energia elétrica, né? É o tipo de tecnologia que vai impactar todos os setores. Ela é uma tecnologia meio que se desenvolve a partir da sua própria aplicação pelos vários setores, né, e tem um grande impacto econômico e social. Então, a gente vê a energia elétrica, está em tudo que a gente faz, né? Na nossa casa, está no nosso trabalho, está no nosso deslocamento, e assim como aconteceu com a internet também. Então, a inteligência artificial, como nós estamos caminhando para esse mundo, né, digitalizado, para uma economia digital, a gente vê que grande parte desses dados são considerados dados não estruturados, né? O dado estruturado, como vocês sabem, é que ele está lançado de alguma maneira em algum sistema, mas a grande parte dos dados estão aí em imagens, fotos, em textos, em PDF, né? Então, a gente tem, de fato, um desafio muito grande em coletar, tratar essas informações, padronizar e entender padrões de comportamento ou de perfil a partir desses dados. E a inteligência artificial é uma tecnologia é a única tecnologia capaz de fazer isso. Então, no primeiro momento, estruturar esses dados, pegar um dado não estruturado e transformar em dado estruturado, e no segundo momento, entender padrões a partir desses dados, para a gente criar sistemas de probabilidade, né, que é o que a gente vai falar hoje, o que implica todas essas questões de governança, né? Então, a gente vai ver, e vocês já têm discutido bastante essas questões, que o grande desafio é que a gente está numa etapa, né, uma fase da inteligência artificial que é chamada Narrow AI, ou seja, é uma inteligência artificial estrita, né, feita para finalidades específicas. Mesmo quando a gente já está falando, mas tem a IA geral, a gente já vê o GPT no mesmo lugar com texto, imagem, cria voz, mas no fundo, né, é um sistema que está agregando, né, uma parte que trabalha com voz, uma outra parte trabalha com imagem, outra parte trabalha com texto. Então, tem várias técnicas diferentes ou soluções que estão de fato, tratando esses problemas pontuais, e a partir disso a gente está criando essas diversas soluções. Mas, de fato, o que nós temos hoje é uma inteligência artificial que, obviamente, não é como a inteligência humana, né? Não é capaz de exercer nenhum juízo de valor, a criatividade no sentido humano, né? Então, o que essa tecnologia nos ajuda justamente a partir do momento que a gente organiza todos esses dados, entender padrões para a gente criar sistemas de probabilidade, né? Matemática estatística. Então, quando a gente fala de jurimetria, por exemplo, né, o que a jurimetria nos ajuda? A dizer o seguinte: olha, nós estudamos aqui, nós lemos todos os processos desse mesmo tema e nós identificamos que naquele determinado estado, 80% das causas que são julgadas procedentes usam essa tese, por exemplo. Então, não quer dizer que ele vai falar, olha, eu vou saber exatamente quem que vai ganhar ou qual que vai ser o desfecho de todos os casos. Não é isso. É um sistema de probabilidade que vai dizer, olha, se você usar essa tese, você tem 80% de chance de ganhar. Você tem uma probabilidade maior de acertar, mas não necessariamente ele vai dizer exatamente como é que a gente vai ter que agir, né? É um suporte à decisão. Mesmo os LLMs, o que eles estão fazendo a partir de bilhões de dados de linguagem, né, abertos na internet? Estão sendo treinados para entender pesos e vetores, né? Ou seja, qual a maior probabilidade de ligação de palavras e frases para criar um texto coerente em relação a determinado assunto, ou como a partir desse texto a gente pode puxar informações de várias bases de dados. Então, também é matemática estatística, né? Então, isso muda muito as discussões, porque, de fato, tudo aquilo que está nos dados pode ser refletido, de alguma maneira, nessas saídas, tanto de forma positiva como negativa, né? A gente pode ter essas, por exemplo, as desigualdades sociais refletidas nessas soluções, ou seja, tudo aquilo, né, que, de alguma maneira, tratou de forma diferente subgrupos ou determinado gênero, determinada etnia historicamente, se a gente não entender, não tiver essa supervisão humana e esse cuidado, e aí que entram as regras de governança, a gente, de fato, pode replicar e até multiplicar, né, essa forma de agir, trazendo aí consequências negativas para a sociedade. Então, a partir disso, começaram a ser criados princípios éticos gerais, né, na Unesco, na OCDE, no Conselho Europeu,
Mas é óbvio que quando a gente fala de ética, né, a gente sempre cai na discussão de discriminação, mas quando a gente fala de ética e IA, são vários aspectos, né? Por exemplo, a ética profissional. Uma IA pode dar uma sentença no lugar de um juiz? Não pode, porque a sentença é prerrogativa, né, do magistrado, é um ato privativo do magistrado, né? O advogado também tem vários atos que são privativos, a gente estudou, passou na OAB, então nem a IA, nem nenhuma outra pessoa também pode realizar atos que são privativos do advogado. Então a gente tem o aspecto da ética profissional, a gente tem aspectos éticos ligados ao clima, a gente está vendo aí o quanto que está gastando de energia e de água, né, para rodar esses modelos de IA. É, a gente tem aspectos ligados ao impacto no emprego, né? E como a gente prepara as pessoas e quais tarefas ou vão demandar menos pessoas para realizá-las ou de fato vão ser automatizadas, como já aconteceu com outras coisas aí em outras áreas também, né? Então são vários aspectos e essa questão, né, da discriminação, das desigualdades refletidas é um aspecto da ética. Mas nós vamos pegar esse aspecto aqui para trazer alguns casos e a gente discutir. Então, a gente tem esses princípios gerais, a gente já tem estudado bastante, né, como as empresas começam a criar os seus princípios, né, organizacionais para tangibilizar, para de fato trazer um pouco mais de clareza, né, sobre essa aplicação. Vou falar um pouco mais sobre isso. E o principal desafio que é a integração, né, dos times técnicos sociotécnicos, ou seja, né, a gente sempre estava preocupado só com a performance do modelo, né, que seria ia entregar o risco ou ia dar certo a parte financeira, mas de fato a gente tem todo esse lado sociotécnico, esse impacto, né, nos direitos fundamentais, na saúde das pessoas, nessa discriminação de grupos ou da própria sociedade como um todo, né? Então, como é que a gente vai trazer agora essa visão sociotécnica junto, né, com o pessoal técnico que já estava fazendo isso, né, há bastante tempo? Então, a gente começou, né, estabelecendo alguns princípios éticos gerais, né, como essa questão autonomia, prevenção de danos, não discriminação, transparência, explicabilidade, mas ainda a gente vê que não há um consenso mundial, por exemplo, o que é transparência, né? Como que é a transparência versus segredo de negócios? E a explicabilidade? O que eu vou precisar explicar? É o sistema inteiro? São as principais variáveis, né? Então, por mais que a gente tenha dos princípios gerais, e vocês vão ver que a partir desses princípios é que começaram as discussões regulatórias, ainda há muita discussão de quais vão ser os padrões técnicos, né, para a gente, de fato, conseguir trazer efetividade para essa legislação. Até aí, tudo bem? Dá um oizinho aí também no chat, hein? Só para... Então, como a gente está vendo, né, essa questão do Narrow AI e do uso ético e responsável da IA, as aplicações de IA, elas são contextuais, né? Então, eu vou fazer uma primeira provocação aqui para vocês, né? Para ver se vocês concordam comigo. A gente tem, né, na legislação europeia, e o nosso PL também segue nesse sentido, uma classificação, né, daquilo que é um risco inaceitável, como o score social, aquilo que é de alto risco, né, muitas questões ligadas à área da saúde, à RH, por exemplo, né, classificação de currículos, entre várias outras questões. E uma das discussões é em relação aos veículos autônomos, né? Então, vocês concordam que os veículos autônomos aí é um tipo de aplicação que deve ser considerada de alto risco? Coloca aqui sim ou não aqui no chat. Então, vou perguntar de novo aí para quem não estava prestando atenção. Os veículos autônomos, né, as aplicações relacionadas a veículos autônomos, elas, via de regra, são classificadas como de alto risco? E é isso, Solano. Aqui, ó, todo mundo sim. O sim Aí, disparou aqui, Alexandre. e eu tenho um amigo que é o Gustavo Xavier, conhece ele? Solano. Conheço. Aí o Gustavo Xavier que fez essa brincadeira, eu peguei dele aqui, ó, que é o seguinte, olha, então o veículo autônomo, ele é sempre, porque nós estamos discutindo aqui, ó, como as aplicações são contextuais. Então o veículo autônomo, ele é sempre de alto risco, olha aqui, ó. Então, o que tem de alto risco aqui?
Ele pode, né, não colher direito, pode, né, tirar a produtividade aí da colheita, mas em relação Atropelar um espantalho, né, Alexandre? então, só para vocês verem que é difícil a gente classificar o risco, ou mesmo a gente criar uma regulação baseada na tecnologia. Então, essa é a primeira discussão, que a gente tem que regular as aplicações e não a tecnologia. E as aplicações são contextuais, porque a gente pode usar essa tecnologia, né, de fato, para trazer uma questão de alto risco, ou não. Então, vou dar um outro exemplo, né? Quando a gente está fazendo um modelo, um score de crédito, por exemplo, ele pode ter um risco alto, porque ele pode eventualmente discriminar ou beneficiar um grupo ou outro, né? Mas se a gente está fazendo com os mesmos dados, na mesma área financeira, um outro modelo que é chamado modelo de propensão, para quem que eu vou vender? Quem tem mais propensão de comprar o meu produto? Veja, são os mesmos dados, a mesma área, mas qual que é o risco do modelo de propensão? É eu ligar para alguém que não quer comprar o meu produto. Diferente do modelo de crédito, que é de fato não dar crédito a quem eventualmente teria direito, certo? Então, vocês veem, é o mesmo dado, é a mesma aplicação, né? E a gente tem, então, essa questão contextual. Então, como é que a gente vai trabalhar a governança? Como é que a gente vai entender, né, as implicações de cada tipo de solução, conforme o seu propósito, conforme os dados utilizados? Então, vocês veem que essa discussão rasa, né? Ah, é só equalizar os dados, é só tirar os viés. Na prática, as coisas não funcionam bem assim. Então, é um pouco do que a gente vai discutir hoje. Então, eu vou fazer agora uma segunda provocação aqui, Solano, já que é uma comissão de proteção de dados. Vocês acham que restringir, né, o acesso a dados pessoais, ele é sempre positivo? Ou seja, essa anonimização, ou a gente não poder entender quais são as características das pessoas para criar um perfil pessoal, ou seja, de fato, não permitir o uso de dados pessoais para modelagem de IA é sempre positivo? Alexandre, por exemplo, o que aconteceu com a Meta aqui no Brasil, pode-se dizer? Pode se encaixar nessa sua pergunta? Pode. Olha lá, o pessoal agora depende, nem Ah, sempre, né? O sim da primeira já mudou, hein, Solano? Só encostar a porta aqui, só um minutinho. a gente só lembrando que em algumas semanas, né, a Meta teve suspensa o uso de dados de brasileiros para treinar os modelos de inteligência artificial. Foi o único lugar do mundo que isso aconteceu. A NPD entendeu que a Meta não teria avisado devidamente os brasileiros e nem segregado dados de menores, né, de 13 anos, tal, e por conta disso teve uma paralisação. E depois a Meta acabou fazendo algumas correções, entrou em acordo com a NPD, mas isso atrasou um pouquinho a disponibilidade da IA, né, das IAs da Meta aqui. Isso aí. Ó, tô vendo aqui o Anderson. O Anderson estuda comigo lá no TID. Grande abraço para você, Anderson. O Anderson colocou aqui depende. Ó, depende da finalidade, transparência e tudo mais. Então, veja só. Então, o segundo exemplo aqui provocativo é esse aqui, ó. É o crédito para negativado ou crédito para desbancarizados. Então, olha só. O acesso às informações pessoais, entendendo melhor o perfil, por exemplo, dos desbancarizados, né? Tem uma grande fintech, como essa aqui, eu só tirei o nome aí para não. É, hoje a maioria dos clientes dela são desbancarizados do interior do Nordeste. Essas pessoas não tinham conta no banco, não tinha nenhuma informação, então eles precisaram começar a entender o risco, tratar as informações dessas pessoas, enriquecer esses dados com informações de outros bancos de dados, e a partir disso foi possível, né, gerar inclusão dessas pessoas no mercado financeiro. Então, se a gente simplesmente fala assim, não, mas não pode, tem que proibir o uso de dados pessoais para essa finalidade de IA, etc., nós estamos, né, tirando dezenas de milhões de pessoas do sistema que agora conseguiram entrar, porque de fato os bancos têm um apetite de risco, né? E aqui do lado esquerdo a gente vê o crédito, o empréstimo para negativado. Antes era binário o negócio, você está negativado, você não tem direito. Agora, não, entendendo melhor, a gente consegue entender, poxa, mas essa pessoa tem 20 dívidas, ela está negativada em uma, 19 ela pagou, né? Vamos entender o comportamento em outros tipos, né, de pagamentos, etc. Ou seja, né, uma resposta simples de não pode usar os dados ou
ou eventualmente sempre precisa do consentimento em todos os casos, né? Por exemplo, não estou dizendo aqui, nem entrando no mérito de qual é a melhor hipótese de tratamento, isso. Eu estou dizendo o seguinte, né, que restringir o acesso aos dados pode ser muito positivo em diversas questões, né, para preservar os direitos dos titulares, mas, de outro lado, pode ser muito negativo e excluir todas essas pessoas do sistema depois de muitos anos aí tentando fazer algo aí para essas pessoas. Vocês concordam? Então você vê, ó, tanto essa questão aí, né, do trator autônomo, quanto o uso de dados pessoais para a inclusão de pessoas que não tinham acesso ao crédito, mostram que não são decisões simples, né? E a gente nunca vai ter algo padronizado no sentido de regular a tecnologia ou regular todos os tipos de soluções de uma determinada área. A gente vai ter que olhar no caso a caso. E esse que é o grande desafio aí de governança, né? Então, a partir disso, eu trouxe alguns casos aqui para a gente discutir, e aí vocês vão comentando aqui no chat aí também, né? Então, um primeiro deles aqui, ó, esse aqui é do Apple sexista, né? Então, é um caso, todos esses casos aqui, obviamente, são abertos, publicados na imprensa, né? Nós só estamos aqui comentando sem entrar no mérito, né, das discussões. Mas veja só, o que era a discussão aqui, né? A Apple contratou um grande banco para fazer um cartão de crédito, e ao criar a modelagem, né, se colocou ali no Deep Learning todas essas informações, dados, diferentes fontes, etc. E o que esses modelos normalmente fazem, né, eles começam a enxergar variáveis importantes que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Ou seja, quais são as variáveis mais importantes para, de fato, mitigar o risco, para a pessoa pagar, porque se a gente tiver um risco menor, o crédito é maior para todo mundo, né? Então, essa modelagem identificou que uma das variáveis mais importantes eram quem tinha assinado financiamento de veículo e de imóvel. E veja o seguinte, sabe esse negócio? É só equalizar os dados, etc. Então, veja, nessa modelagem aqui tinha zero dado pessoal. Ninguém sabia qual era o gênero, qual era a etnia, não sabia nada, né? Não tinha essa informação, só tinha uma informação, quem assinou, né, financiamento de imóvel e de veículo. E por acaso tinha uma correlação escondida que eram mais homens. Então, sem ninguém conseguir enxergar, o modelo pontuou, né, acabou dando uma nota melhor para os homens. E aí, quando chegou o cartão de crédito na casa de um casal, eles. Opa, estou passando aqui, ele está mudando. Na casa de um casal, o marido teve muito mais crédito que a mulher. E eles foram para as redes sociais e falou, por quê? Né? A gente mora no mesmo lugar, a gente tem o mesmo salário, etc. Por que essa diferença? E aqui, ó, tá pequenininho aqui, mas ó, o cofundador, né, o Wozniak, da própria Apple, também falou. Aqui em casa aconteceu a mesma coisa. Então, vocês veem, né, quando a gente está falando de governança, nós não estamos só falando de aspectos de compliance regulatório, né, de responsabilidade das empresas, mas nós estamos falando também de reputação. Oi. Vocês estão me escutando aí? Sim. Para mim deu uma cortada aqui, voltou. Então vocês vejam, né, que o fato de a gente estar desenvolvendo sem entender essas variáveis, sem analisar as saídas, começou a trazer problemas, né, que a gente não estava enxergando. E esses primeiros casos começaram a demonstrar que a gente, de fato, precisa documentar os dados, documentar a tecnologia que a gente usa, análise, né, da performance, as variáveis mais importantes de cada modelo, análise de saídas, né? Outro caso importante para isso foi esse de cima aqui, que foi numa rede de hospitais, que a variável aqui, né, para vagas de UTI e de emergência, principal era quanto a pessoa gastou com saúde no ano anterior. Então, veja só, primeiro, né, se você estava bem de saúde e não gastou nada, você está fora da fila. Segundo, o que aconteceu? Tinha mais dados, e de novo, não tinha nenhum dado pessoal de ninguém, não. É só, de fato, a variável de quanto cada um gastou. E por acaso, por desigualdades sociais, esse é um caso lá nos Estados Unidos, né? Um estudo publicado na revista Science mostrou
que 82% das pessoas atendidas eram de uma etnia e 18% de outra. Então, veja, de novo, começa a mostrar para a gente, né, que essa discussão, é só ir lá e equalizar os dados, é só garantir que aquela base de dados, né, é representativa. Não é assim somente, em alguns casos sim, mas em outros não, porque a gente tem muitas correlações escondidas nesses dados e nessa modelagem que às vezes a gente não consegue enxergar. Então nós começamos a discutir, né, no mundo inteiro, quais seriam os caminhos de governança, quais são os pontos que a gente precisa entender para de fato mitigar os riscos, para de fato tomar as decisões necessárias, né? Uma área em que de fato faz sentido essa questão da representatividade dos dados, né? É a área de RH. Então, se a gente pegar uma empresa, por exemplo, né, e estudar o passado, volto a dizer, estou discutindo aqui em tese, né, e sem entrar no mérito aí dessas questões, é uma discussão técnica aqui entre a gente, né? Então, você imagina que 70% dos salários maiores ao longo das últimas décadas eram de homens, por exemplo. Então, se a gente em salários maiores, ele vai indicar quem? Vai indicar um homem. Por quê? Porque estatisticamente, né, pensa que a IA ela está olhando uma base estatística, né? Estatisticamente, a maior probabilidade de dar certo é daquela característica que por acaso está ligada a um gênero, certo? E aí você fala assim, não, mas é só equalizar os dados do passado. Nesse caso, não é. Porque se a gente muda o dado do passado, a gente distorce toda a modelagem. Então, dentro das técnicas de mitigação de vieses, nesse caso do RH, a gente vai entender o problema no dado, nas saídas, entender que a gente tem esse viés, e a gente pode, inclusive, usar isso como formas de justiça social, de políticas afirmativas, né? Para falar, olha, a partir de agora nós não queremos que seja assim. Então, na modelagem, nós vamos dizer que vai ser, por exemplo, 50-50. Mas não é equalizando o dado passado, porque o dado passado ele é o que ele é e ele tem a qualidade correta. Então muita gente também fala assim, não, eu só ver a qualidade do dado. O dado tem super qualidade, é assim que aconteceu. E não adianta a gente mudar o passado para criar uma modelagem de uma resposta que a gente já quer, que é 50-50. Então nós vamos entender no dado o problema e nós vamos ajustar na modelagem. Por outro lado, no caso do reconhecimento facial, aí sim, né, esse caso específico, de fato, a gente tem que ter uma representatividade nos dados, todas as etnias, todos os gêneros, né, todos os perfis aí de pessoas, e aí, de fato, tendo essa garantia, né, dos dados com a proporcionalidade em relação a esses diferentes perfis, nós vamos ter a saída sem nenhum tipo de discriminação. Então, veja que essa nova área, né, que é chamada Bias Mitigation, mitigação de vieses, ela é uma área muito complexa, que não tem resposta simples, porque essa questão de a tecnologia ser contextual é justamente a gente entender quais são as variáveis mais pontuadas em cada modelo, a gente vai ter que analisar a saída, porque muitas vezes a gente não vai enxergar nem no dado, nem nas variáveis, só vai aparecer lá na saída, e nesse caso do hospital aqui, nessas correlações escondidas, né? Então, é uma área extremamente complexa, e que a gente tem, então, tentado estabelecer, né, alguns caminhos de governança para a gente entender esse passo a passo, né? Então, isso tem acontecido também já, processos judiciais aqui contra a imigração lá do Reino Unido, né? Entendendo se tem algum tipo de viés negativo aí em relação a etnias, outros casos aí da Microsoft, etc. Esse é um outro caso aqui interessante, né? Que foi o seguinte, lá na Holanda, né, fizeram um modelo de risco, como se fosse o Bolsa Família ali da Holanda, e o modelo, sem também ninguém perceber, classificou os estrangeiros como de alto risco e descredenciou as pessoas aí do programa. Então, veja só o que aconteceu aqui, ó. O algoritmo descredenciou 26 mil famílias. Então, as pessoas perderam emprego, perderam o acesso à saúde, perderam a educação, perderam tudo, né? Porque de fato houve uma classificação equivocada de uma variável, né, que era o fato de você ser estrangeiro. E para vocês terem uma ideia do que aconteceu aqui, caiu o governo inteiro. E imagina a responsabilidade do Estado em relação a várias ações
relacionadas a tudo que essas pessoas perderam. Então, vocês estão vendo que são casos que estão começando a acontecer, né? E é isso que, de fato, começou a gerar essa demanda pela regulação e essa demanda por estabelecimento de boas práticas, né? Políticas de sociedade, de sustentabilidade corporativa, no sentido de como é que a gente vai desenvolver essas questões. Até aí, tudo bem? Agora, Solano, olha esse caso aqui, ó, que é recente, ó, agora, ó, de 4 de agosto. Então, a Espanha criou um algoritmo aqui, ó, chamado Viogen, que ela classifica níveis de risco de violência doméstica. Então, ela tem algumas variáveis aqui, ó. A pessoa já usou a arma, tem problemas financeiros, ele tem comportamento controlador. Então, eles criaram, né, algumas perguntas, entenderam algumas variáveis, e aí ele dá um nível de risco de qual é a chance, né, de essa esposa ter algum tipo de violência doméstica a partir do momento que ela vai até a delegacia, né? Só que essa discussão de entender a limitação da tecnologia, que nós estamos falando de que é um suporte à decisão, um sistema de probabilidade, mas de fato o que aconteceu aqui? As pessoas ali, elas acabaram tomando, né, essa decisão do algoritmo como algo absoluto. Quer dizer, o que o algoritmo falou, eu vou fazer. Que é esse que é o perigo, né? Se a gente, por isso que a gente precisa desse letramento, né? A gente entender como é que funciona, a gente entender essas limitações, porque nós estamos falando de suporte de decisão, não decisão. Nós não podemos delegar essas decisões à máquina. Então, o que a máquina fez? Ela classificou que uma determinada mulher tinha um risco baixo de ter algo mais sério de violência doméstica, e a delegacia falou, olha, tudo bem, nós vamos analisar seu caso, mas volta para casa. E aí o que aconteceu? O marido acabou assassinando, né, essa esposa. E isso aconteceu por conta dessa indicação do algoritmo, né, e talvez, né, essa questão automatizada no nosso dia a dia, que é o que a gente não pode deixar acontecer, de sair simplesmente concordando com essas indicações aí dos algoritmos, sem nenhum escrutínio, sem um olhar, uma supervisão humana mais próxima, né? Então a gente começa a ver. Olha lá, ó, é aqui a Paula, né, que fala, a decisão tem que ser humana, é isso. Mas veja, se a gente não ensinar para as pessoas isso, né, e o nosso papel também de advogados, em relação aos nossos clientes, em relação à responsabilidade, em relação a essas questões também de reputação, não só as questões regulatórias, então vai ter que ser um esforço coletivo, né, para todo mundo entender qual o propósito desse tipo de solução, até onde ela chega, né, e como ela pode nos ajudar, mas ela não tem condição nenhuma de tomar decisões automatizadas sem nenhum tipo de supervisão ou de análise aí da correção aí das saídas, né? E aqui um outro ponto que eu sempre trago aqui de reflexão também, né, do que é positivo e negativo, são sistemas aí que usam IA para detecção de câncer de pele. Então, nesse caso aqui, a cor da pele é um viés positivo, certo? Porque o tratamento é diferente para cada tipo de pele. Para outras questões, isso pode ser discriminatório, mas para essa é positivo. Então, o grande ponto é o seguinte: se nós estamos falando de matemática e estatística, né, o viés sempre vai estar lá. Por quê? Porque estatística é discriminação por essência. Discriminação não no sentido discriminatório, né, ilegal e abusivo, mas no sentido de discriminar, de segmentar. Então, sempre nós vamos ter uma segmentação, porque nós vamos entender padrões a partir de dados. Então, o viés sempre vai estar lá. Então, esse papo assim, não é só tirar os viés. Isso não existe, isso nunca vai acontecer, né? Porque, por exemplo, para tratar o princípio da isonomia, né? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Para eu tratar desigualmente um consumidor, por exemplo, eu tenho um viés que é entender que ele é um consumidor. E aí eu vou tratá-lo diferente, não é isso? Né? Na justiça do trabalho, né? O trabalhador também tem alguns direitos de inversão do ônus da prova, né? Principalmente quando acontecia a prova, por exemplo, da hora extra, né? Que muitas vezes cabia aí a própria empresa, que a pessoa não tinha acesso, por exemplo, né? Obviamente que hoje está tudo mais digitalizado, está mais fácil disso acontecer, mas entender essa vulnerabilidade, né, de determinados grupos em determinadas situações é um viés, e é um viés positivo, né? Então, o grande ponto é a gente entender, o viés sempre vai estar lá. O que a gente precisa entender é não como tirar o viés, é primeiro entender como esse viés, dentro da contextualidade de cada tipo de solução, vai ser positivo ou negativo. E se ele for negativo,
como é que a gente vai entender, né, quais são esses pontos e como é que a gente vai mitigar esses riscos, diminuir a chance de ter esses efeitos indesejados. Mas para isso nós precisamos acompanhar o ciclo de vida inteiro, cada uma dessas etapas aí, como a gente vai ver. Até aí vocês estão concordando ou vocês estão discordando? Alguém quer falar aí no microfone? Fica à vontade aí também. Minha Síria aqui está querendo responder. E aí a gente tem outros pontos aqui, né, que vocês também têm acompanhado bastante, em relação aqui à IA generativa, por exemplo, que é o fato de que a gente pode subir, principalmente, né, nas aplicações abertas, né, não no ambiente corporativo, dentro da nuvem da própria empresa, mas o nosso uso direto, a gente pode estar compartilhando dados sensíveis, né, ou segredos de negócios nessas soluções. Então, a gente tem que tomar cuidado também nessa parte de governança, né, de explicar para as pessoas como é que isso pode acontecer, quais são as configurações e os cuidados para esse não compartilhamento. A semana passada também saiu um vazamento, não sei se você viu, Solano, vou até te mandar o link, esse eu não te mandei. Vazaram, né, os sets de dados de várias dessas aplicações, porque agora cada um cria uma aplicação, né? Ó, essa aqui é para pesquisa acadêmica, essa aqui é para o jurídico, essa aqui é para fazer apresentação, né? A gente tem os milhares aí de aplicações. Só que aí o que acontece? Tem uma discussão, como é essa discussão que o Meta, né, teve aqui na NPD, teve uma também na Holanda. Quando a gente treina o LLM, que é um modelo de linguagem, né, não fica no modelo nenhum dado pessoal, são só pesos e vetores. Mas o que aconteceu nesses casos? Quando a gente subiu um documento, essas empresas começaram a armazenar esses documentos em bancos de dados dela, da empresa de aplicação de LLM. E com isso, eles começaram a formar bancos de dados com informações de muitas pessoas, né? E de empresas. Então, ele tinha arquivo com o nome da empresa, com vários documentos internos, financeiros, etc. E aí, por falta de segurança da informação, vários hackers entraram aí em várias aplicações e, de fato, roubaram aí todos esses bancos de dados e disponibilizaram na Dark Web. Então, veja só, né? Quer dizer, todos esses documentos que a gente compartilhou, não no sentido de, né, o modelo ficar com esses dados, mas no sentido de que os sets de dados que foram armazenando esses documentos que a gente sobe vazarem, né, com todas as informações super organizadas de cada uma dessas empresas. Ou seja, né, a gente tem uma série de desafios nessa aplicação, né, e aquilo que a gente já está discutindo bastante, que é a questão das alucinações. Então, por que as alucinações acontecem? Porque ele é um modelo de linguagem, não necessariamente um modelo de conteúdo. Então, se a gente pega o livro do Solano, né, Engenharia de Prompts, ele não é um documento aberto na internet. Então, primeiro que a gente tem o LLM, que é o modelo. E a gente sempre vai aplicar esse modelo num contexto, né? O contexto do GPT, por exemplo, são os dados abertos na internet. Então, ele vai pegar aquele modelo de linguagem, vai tentar puxar dessas informações. Por isso que no Japão, por exemplo, né, eles estão com um modelo de regulação que treinar o modelo de IA não gera direito autoral, nem problema com dados pessoais, porque não fica ali o dado. Mas ele tem o direito autoral e essas preocupações na saída. Por quê? Porque aí você usa o LLM em cima de um contexto, que é o dado aberto da internet, e aí, de fato, ele vai puxar parte dessas informações ali. Então, na saída, você tem esse problema, né? Mas aí, o que acontece, então? Se eu fizer uma pergunta, né? O que o Solano, no livro dele, indica como 5 passos principais? Esse dado não está aberto na internet. Então, esse modelo que tem o propósito de gerar um texto coerente, nessa parte que ele não tem a informação, ele simplesmente vai escrever um texto qualquer, que é legal, é coerente, né? Faz sentido, mas não necessariamente com o conteúdo correto, né? Ou em função de problemas estatísticos. Então, assim, quem é o Alexandre Zavaglia? Então, por mais que eu tenha um monte de texto, um monte de coisa, estatisticamente, perto desse bilhões de dados, o que eu sou? Um nada. Então, qual é a chance de ele acertar exatamente o que eu sou? Muito pequena, porque estatisticamente isso é nada. Agora, quando a gente pega esse LLM, né, e pega todos os textos do Solano, os livros, os pareceres, e coloca num set de dados específico, e aplica esse modelo nesse set de dados, aí estatisticamente
você tem uma relevância muito maior e a chance, né, de ele alucinar é menor, a chance de ele trazer a informação correta. Então, por isso que a gente precisa entender, né, as limitações e o propósito, né, de a gente, e as diferenças entre a gente usar. Esses modelos são abertos, né, que usam dados da internet, e a gente aplicar esses modelos em projetos corporativos, né, em base de dados de contratos, em base de dados de petições e assim por diante, né? Então, são características diferentes. E tudo isso também está ligado a essas repercussões éticas, né, de governança. Então, antes de falar aí um pouco de governança, já indo aqui para os aspectos aí finais, mais uns 15, 20 minutos aí para a gente terminar. Primeiro, na GV, a gente estudou, né, durante 2 anos, qual é a importância de comitês de ética de IA. Por quê? Porque nós estamos vendo que é tudo muito contextual e que, às vezes, né, essa discriminação ela é ilegal, ela é um racismo, por exemplo, ela é abusivamente, é claro que ela é abusiva, mas tem muita zona cinzenta, como essa que nós falamos, quer dizer, usar os dados pessoais para dar crédito para desbancarizado, é positivo ou negativo, né? Por exemplo, tá ali numa linha tênue, né, de a gente justificar o porquê é positivo. Então, se a gente não tiver um ambiente adequado para essa discussão, né, com uma formação multidisciplinar, trazendo as áreas de negócio, eventualmente trazendo, inclusive, né, atores externos para opinar em casos específicos, né, dificilmente a gente vai conseguir lidar com esses dilemas éticos. Então a gente acredita que dentro do programa de governança e ética, dentro dessa estrutura, a gente precisa ter algum ambiente, né? Pode ser até um ambiente já existente da empresa, mas ele precisa estar adaptado para aquelas reuniões específicas de analisar projetos de IA com profissionais que entendam desse assunto, porque não é, né, um assunto qualquer, como nós estamos vendo, a tecnologia é complexa, né? A contextualidade é grande, e como é que a gente vai ter elementos técnicos e procedimentos internos que vão trazer as informações adequadas para esse comitê, né? Então, a gente fez esse trabalho lá durante 3 anos e a gente começou a estudar o que é essa estrutura. Esse é um relatório que está aberto. Eu vou compartilhar aqui depois com vocês, mas se vocês procurarem no próprio site da GV, né, do CEP, vocês vão encontrar aqui esse projeto. A gente estudou, né, qual a finalidade do comitê, qual a estrutura, composição, e a partir disso a gente criou um framework como se fosse um mapa, né? Se você quiser criar um comitê de ética, essas são todas as variáveis que a gente estudou no mundo inteiro. Então, para começar, né, qual é a finalidade? Aqui, ó, a Paula está falando, conselheiro externo expert em IA, pode ser um novo mercado. É isso que eu estou postando também, viu, Paula? Eu já estou trabalhando nisso faz tempo e muito provavelmente vou ser nomeado no primeiro comitê aí em breve, né? Então, a gente estudou qual é a finalidade, se ela só é informativa, né? Se ela de fato vai criar normativos internos, se ela é repressiva, se ela pode brecar projetos, né? Qual é a competência, se é alto risco ou não, se são só sistemas de IA ou não, qual é a estrutura, né? Se ela é formal, informal, se ela está ligado à cúpula da organização, a um departamento específico, se ela tem informações, funções específicas, qual é a composição, né? Desde remuneração, tamanho, se a seleção, né, é formal ou por indicação, qual é o vínculo e qual é a diversidade e especialidade desses membros. E aqui o processo decisório. E dentro do processo decisório, se ele é formal ou não, se tem um relatório específico, se ele tem um procedimento próprio, né? Aqui, ó, vocês estão enxergando o meu mouse aí andando ou não? Aqui, ó, que a gente tem os critérios para tomar decisão, que é essa nova pesquisa. Então, ao ano passado, nós terminamos a pesquisa entendendo a estrutura, e esse ano nós começamos nessa questão de mitigação de vieses, né? Que é esse estudo aqui, a gente vai entender quais são as fontes, né? Direitos humanos, normativas setoriais, regulação, princípios da própria organização. Então, quais vão ser as fontes que vão nos ajudar a tomar essas decisões em relação a determinados dilemas, né? E como isso vai acontecer na prática. Então é tão complexo que agora nós vamos ficar 1 ano e meio só nessa discussão. Como é que a gente decide os viés? Então a gente estudou a estrutura e agora nós vamos estudar os casos práticos, né? Então, veja, aqui apoiando tá, o Banco do Brasil, o B3, o Mercado Livre. Então, esse é um projeto muito interessante, porque, de fato, a gente vai trazer um lado prático também de tecnologia, de análise de saídas, para a gente entender como é que a gente trata esses dilemas, né?
Então, de tudo isso que a gente falou, a gente tem, além da regulação, uma agenda mundial chamada Responsible AI, que é o uso de IA responsável. Dentro dessa agenda, a gente tem, né, o aspecto de explicabilidade, opa, que é como é que nós vamos explicar, né, o funcionamento, ou o que nós vamos precisar explicar. Mas aí existe uma crítica que, se você mesmo explicar, você vai explicar do jeito que você quiser, e muito provavelmente a seu favor, né? Então, além de explicável, ele tem que ser auditável. Só que aí, de novo, né, não tem ainda uma regra, um padrão técnico claro nessa auditabilidade. O que eu vou precisar abrir? Né, o meu modelo inteiro, o meu segredo de negócios, ou eu vou precisar abrir as funcionalidades principais, vou ter que abrir, né, toda a documentação aí do ciclo de vida. Então, isso não está claro ainda. Então, mas, de qualquer maneira, tem um aspecto de explicar para as pessoas como é que funciona, tanto internamente quanto, né, para o público externo, a auditabilidade e o Accountable AI, que é essa parte de documentação, né, de entender quem participou de cada etapa, e a partir de tudo isso, essa área que é a mitigação de vieses, que é, né, internacionalmente conhecida como Bias Mitigation. E, obviamente, tudo isso tendo como, né, o centro as pessoas, né? Como é que nós vamos olhar esse desenvolvimento a partir desse cuidado com as pessoas. Então, para fazer isso acontecer, começaram a soltar diversos frameworks internacionais. Então, o ISO soltou dele, o BSA, que é o Business Software Alliance, soltou dele, o NIST americano soltou dele. Agora, essa semana, aprovaram o primeiro aí, framework mundial, alguns países já estão adotando lá, ligado também à ONU, né? E a gente tem aqui alguns focados mais em ética, que é do professor Floridi, aqui o CAP AI. Então, o grande problema agora é que a gente tem 60 frameworks, né? Então, assim, qual que nós vamos usar? Cada um está colocando um aspecto. Então, a gente tem estudado o que fica comum entre esses vários frameworks para começar a entender, né? E a gente já tem isso claro, tanto na legislação quanto nos frameworks, quais são os pontos mais importantes, mas basicamente, justamente, né? O dado que a gente utilizou, a tecnologia que a gente utilizou, né? Porque a tecnologia também tem os chamados trade-offs. O que é isso, né? Imagina que você é de um banco digital e você quer usar o reconhecimento facial para abertura de contas aí online, certo? Então você pode falar, bom, eu vou criar a minha tecnologia de reconhecimento facial. Vai custar dezenas de milhões, vai demorar anos para ficar pronto, ou eu posso pegar um set de dados treinado do Google ou uma solução já de mercado, certo? Se a gente pega uma solução de mercado, a gente tem garantia que não tem nenhum viés discriminatório, por exemplo? Não. Então é um trade-off. Então, de um lado, eu posso desenvolver e ter controle, né, de como isso vai funcionar, ou eu posso pegar uma solução de mercado e não ter controle. Então, trade-off. Então, a gente vai ter um monte de decisão ao longo desse desenvolvimento, seja em relação aos dados, seja em relação às técnicas utilizadas, seja em relação aos fornecedores, né? Na pontuação de variável, na análise das saídas, né? E como é que tudo isso junto vai, cada elemento, trazer informações para a gente poder mapear o risco, fazer essa análise de impacto, né, que é o que está aí na regulação, que é diferente da análise de risco e de impacto da LGPD, porque da LGPD o que a gente está olhando aí? As hipóteses de tratamento, certo? Se eu posso ou não tratar aquele dado conforme cada hipótese. Aqui não, é qual é o impacto dessa tecnologia nas pessoas, grupos ou na sociedade. E os impactos podem ser diversos, a gente pode nem prever todos os impactos negativos naquele momento, né? Então, a gente tem um desafio também de entender como é que vai funcionar essa avaliação de impacto. Aqui, ó, Paula, qual desses frames você acha mais transversal, né, com similaridade ao PL? Eu acho que, assim, a gente tem os dois principais, a Europa está mais focada no ISO e EC, e os Estados Unidos mais focado no NIST. Aqui no Brasil a gente não tem nenhum assim desenvolvido de uma forma mais geral, como a gente tem visto essa aplicação mais geral. Então, ISO Europa e NIST Estados Unidos. Eu particularmente gosto bastante do NIST ali, eu acho que ele é bem interessante, mas falta essa discussão aqui no Brasil, né, de adaptar esses frameworks conforme aí o nosso PL. Mas, de um modo geral, tanto o ISO quanto o NIST, eles abarcam aí praticamente tudo que tem no nosso PL também, né? Mas eu acho que falta essa discussão ainda no Brasil de quais vão ser os nossos padrões técnicos, né? E aqui, o framework do BSA, por exemplo, olha aqui, ó,
tem 21 diferentes definições do que é fair, do que é justo, né? Então, você não vai conseguir colocar as 21 dentro de um modelo. Então, você tem esses chamados trade-offs, ó. Então, mitigar viés, desenvolver inteligência artificial envolve escolhas, né? Então, eu vou dar um outro exemplo, né? Todo mundo sabe que e volto a dizer, eu não estou aqui entrando no mérito, porque sempre quando a gente fala isso, né, nós estamos falando de temas sensíveis, né? Mas todo mundo sabe, por exemplo, que o seguro para as mulheres, ele tem um benefício de um desconto, porque estatisticamente, né, se tem menos acidentes com mulheres, elas guardam mais no estacionamento, né, tem algumas características, então veja, isso é histórico, vocês podem procurar aí notícias, vocês vão ver isso, né? Mas veja, hoje o mundo não é mais binário, tem homem que pode não aceitar, tem mulher que não pode aceitar. Então, aquela decisão que era tomada sozinha pela área de negócios, né, ou pela área de modelagem, hoje a gente vai precisar trazer essa discussão multidisciplinar, porque isso pode ter impactos, né, na própria organização, nas discussões aí das redes sociais, né, então, na visão e credibilidade que as pessoas têm em relação àquela empresa. Então, a gente vai ter que trazer nesse ambiente e discutir, olha, o que a gente tem de contra? Porque, de alguma maneira, nós podemos gerar uma discriminação. Mas e de positivo? Ó, isso é um benefício para as mulheres, mas não gera nenhum efeito adverso para os homens. Ah, mas o mundo não é mais binário, né? Então, veja, é uma discussão que a empresa vai ter que tomar uma decisão. E se ela decidir, olha, nós vamos continuar com o desconto, como é que nós vamos responder para quem reclamar? Essa que é a questão da explicabilidade, né? De mostrar a tomada de decisão, né? Na época da Covid, né? Por que determinado perfil vai ter preferência na vaga de UTI? Ó, porque nós fizemos um estudo técnico, nós avaliamos aí, né, todas as características das pessoas, entendemos que esses grupos aqui têm um risco de falecimento maior do que o outro, entende? Então, você vai ter que provar como é que você estudou, como é que você discutiu e por que você chegou àquela conclusão e o que sustenta aquela decisão. Vocês concordam que, nesse caso, o desconto do seguro para a mulher não é uma coisa clara? Não é algo nem abusivo, nem discriminatório, nem ilegal, né? Mas é uma decisão que a gente vai ter que tomar. Então, o ponto é esse, né? As empresas vão ter que criar esse programa de governança e risco com um lado técnico, que vai documentar todas essas etapas e vai usar tecnologia, assim como a gente está fazendo com a LGPD, para identificar dados, para identificar as saídas, etc. E tudo isso vai ter que vir para esse ambiente, né, que é o programa, a estrutura do programa de governança e risco, e dentro dela um comitê de ética, para a gente discutir e tomar essas decisões, certo? Então, esses frameworks, eles nos ajudam a entender esses passos e esses pontos principais, por isso que, assim, independente de onde vai caminhar a legislação, né, olha aqui do nicho que ele fala aqui, ó, você usar aqui o nicho não substitui uma due diligence ou julgamento individual, né, em cada caso pela organização. O que ele nos ajuda, ó, desculpa, eu estou passando aqui o mouse, ele está mudando. Ó, olha aqui embaixo, ó, ele vai assistir as organizações e indústrias a entender e determinar o seu nível de risco aceitável. Então, a governança vai nos ajudar a entender o problema, dimensionar cada ponto, e a gente é que vai ter que tomar a decisão conforme o nosso apetite de risco. Do mesmo jeito que a gente vê, por exemplo, no legítimo interesse. Às vezes tem uma linha cinzenta ali, concorda? De usar o legítimo interesse. E é uma questão de apetite de risco. Não, eu acho que está justificado, eu vou usar dessa maneira. Pode ser que a NPD entenda diferente, certo? Como é a discussão dos LLMs aí, se é consentimento, o que pode ser legítimo interesse. Então, sempre a gente vai ter algumas zonas cinzentas que a gente vai ter que decidir conforme o nosso apetite de risco. Então, essa governança vai nos ajudar a fazer isso, né? Então, o programa de governança e ética, indo aqui para o final, né, e só trazer um ponto na legislação para vocês verem que isso está alinhado com o nosso PL, é essencial para promover esse uso ético e responsável, né, e essa gestão de riscos dessa conformidade regulatória e ética. Então, a gente tem, né, na Europa esse modelo de começar por uma lei, muito focado em direitos fundamentais, em todas essas questões, né? Os Estados Unidos, que teve um caminho inverso, que começou pedindo para as agências setoriais, né, numa executive order, olha, entenda aí na sua área, o que o pessoal está usando de IA, quais são os riscos, o que você já tem de norma setorial que você acha que se aplica em IA, né? E o Brasil está seguindo um modelo híbrido. Começou muito próximo da Europa, mas vocês veem que nas últimas versões aí do PL,
já colocou que o afinamento de tudo isso vai se dar nas agências ou órgãos setoriais. Então, a gente tem uma lei muito parecida, né, em relação aos direitos, né, com a lei europeia, mas, por outro lado, a gente tem esse afinamento, né, de como vão dar todas essas questões de explicabilidade, de análise de impacto. Quem vai definir isso vão ser as agências reguladoras, né? É, bom, então, basicamente, né, na legislação europeia, a gente tem, então, ó, fazer o assessment de risco, né, e mitigação de tudo isso que a gente falou, a alta qualidade dos dados, entender todas essas questões, a rastreabilidade dos resultados, a documentação detalhada, né, de cada etapa aí, a informação clara para esse usuário final, que é a explicabilidade, a supervisão humana, né, em todas as etapas, toda a parte também de segurança de informação, segurança, robustez aí e acurácia dos sistemas, né? Os Estados Unidos, então, essa executive order que ele mandou para cada um, e aí tem todos os relatórios que cada agência reguladora falou, né, todas as normas existentes, e no Brasil aí o nosso PL. Então, só para terminar, eu trouxe alguns pontos bem rápidos aqui do PL, né? Então, você vê, ó, é o direito à informação, que tem a ver com a explicabilidade que a gente falou, né? Não discriminação ilícita e abusiva. Então, mas como é que a gente vai determinar isso? Se a gente não fizer teste, se a gente não entender os dados, né? Vai ficar uma discussão teórica, né? A discussão técnica, ela vai precisar dessas evidências, né? Desse programa de governança, né? Então, como é que a gente vai dar direito à explicação sobre a decisão se muitas vezes nem o desenvolvedor, o aplicador não sabe como é que está acontecendo, né? Ele vai ter que saber. E aí que vai entrar essa tensão, né, entre a performance e aquilo que é explicável, aquilo que é auditável, né? A gente vai ter que tomar algumas decisões. Então, como é que a gente vai permitir essa revisão? Como é que vai ser isso na prática, né? E aqui, todos os artigos aqui relacionados à avaliação de algoritmo, que é o artigo 25, essa questão de governança, né? Com tudo isso que a gente falou que está no artigo 18, boas práticas de governança, aqui no artigo 39, né? Que é assim como acontece na LGPD, quer dizer, só você mostrar que tem uma gestão do problema, que você tem tudo isso documentado, obviamente vai mitigar responsabilidade dos gestores, responsabilidade da própria empresa, né? Então, como é que isso também auxilia nessas questões. E só para terminar aqui, eu trouxe algumas frases aqui que eu acho interessantes, né? Principalmente essa última aqui, que é o Mark Zuckerberg, que tem um livro que chama AI Ethics, né? Então ele fala o seguinte, olha, a AI é boa para entender padrões, mas a sabedoria não pode ser delegada para as máquinas. Por quê? Porque elas não são inteligentes no sentido humano, não existe essa superinteligência, pode ser que até um dia exista, mas hoje não existe. Nós estamos falando de Narrow AI, que é simplesmente matemática e estatística aplicada a sistemas de probabilidade, né? Então a gente precisa formar os seres humanos e pessoas inteligentes para entender, né, ter know-how de como essa ferramenta funciona, porque a partir disso a gente pode entender e ajustar erros, a gente pode criar os guardrails, né? Porque olha aquele caso famoso lá do Gemini, do Google, por exemplo, né, que criou um nazista de várias etnias. Então veja, alguém na melhor das intenções falou, não, eu já sei, tudo tem que ter diversidade. Colocou lá uma trava, né, que a gente chama de guardrail no sistema, falando o seguinte, olha, sempre que pedirem uma imagem, você vai gerar com diversidade. E aí, no caso do nazista, o efeito foi o inverso do que a pessoa queria. Então, veja que não são soluções simples, né? Então, como é que a gente vai formar as pessoas, desenvolvedores, áreas técnicas, áreas de negócio, filósofos, né, eticistas, jornalistas, matemáticos, estatísticos, para a gente entender essas características, para a gente documentar e entender cada etapa. Entendendo melhor, a gente vai ter uma melhor relação homem-máquina. A gente vai desenvolver melhor, a gente vai ajustar os erros, a gente vai mitigar esses efeitos adversos. Então, tudo isso está muito ligado a essa questão da capacitação, né? Que nós estamos fazendo aqui, né? O que o Solano tem feito muito aí com os cursos, com o livro, e vocês aí também que estão aqui, porque são expoentes aí nas suas áreas e regiões, né? Então veja, essa questão ética e de governança tem um custo. Tem um custo de dinheiro e um custo de tempo, né? Mas se a gente não fizer isso, nós não vamos conseguir mitigar e trazer a sustentabilidade desses projetos no sentido de perenidade, né? Projetos que vão continuar no tempo, empresas que vão continuar no tempo.
porque a gente está vendo cada vez mais, né, problemas que estão acabando com a empresa, estão acabando com a reputação, estão acabando aí com o caixa por problemas aí de responsabilidade, né? Então, como é que a gente vai trazer essa questão da sustentabilidade no médio e longo prazo? Tá bom. Então, pessoal, são alguns pontos aí, obviamente tem vários outros, né? E são coisas aí que a gente tem semanas, meses, são muitos anos de pesquisa, de estudo, tentando entender, mas de fato, né, só para deixar aqui um resumo final na parte de governança e ética, primeiro, que as empresas vão ter que ter um ambiente um programa de governança e ética de IA, assim como a gente criou também, né, os assuntos são um pouco diferentes, produção de dados entra aqui também, mas a mesma lógica que a gente criou, né, de produção de dados, de documentação, de tecnologia aplicada, de criar as estruturas com as pessoas, é muito parecido do que nós vamos ter que fazer agora com o IA. Então, como é que nós vamos criar essa estrutura? Dentro dessa estrutura, de alguma maneira, nós vamos ter que esse ambiente para discussões éticas e nós vamos ter que documentar, então, esses pontos principais que são comuns em todas as legislações, em todos os frameworks, que são dados utilizados, tecnologia utilizada, a avaliação de impacto, análise de performance dos modelos, a pontuação das variáveis, né, a análise das saídas e como é que a gente vai, né, monitorar tudo isso em tempo real para que a gente possa, então, de fato, né, criar coisas que vão ser positivas para a humanidade e, ao mesmo tempo, ajudar nossos clientes, empresas, nesse uso ético e responsável da inteligência artificial. Certo, doutor Solano? Sensacional, Alexandre, maravilhoso. E aqui ó, eu fui recebendo perguntas aqui pelo WhatsApp, aliás, pelo Telegram, o pessoal que está acompanhando a gente também pelo outro canal. E alguns aqui eu fundi uma na outra, Alexandre, eu acabei escrevendo aqui para você, mandei no direct. Aí você fica à vontade para responder. Não, então, eu estou vendo aqui, ó, deixa eu ver qual eu não respondi, ó. Ó, você acha que misturar o NIST com a legislação europeia brasileira ficaria excessiva? Eu acho que não. E também, veja só, né? Quando a gente está começando, assim, ó, lá na Brasca, que a gente tem estudado todas a maturidade de governança, né, das companhias abertas, que assim como a LGPD, né, vai começar mais nos bancos, área da saúde, grandes empresas, e depois vem para o mercado como um todo, né? A gente vê ainda uma baixa maturidade em relação à governança de IA, como é natural, né? Nós estamos no momento pré-regulação, nós estamos com as empresas ainda validando suas soluções, entendendo o retorno de investimento, entendendo o risco, né? Então, também nós não precisamos aplicar, por exemplo, o NIST inteiro, né? A gente, como todo programa de governança, a gente pode começar com alguns pontos, a gente pode pegar, né, um único sistema e começar a entender desse sistema todos esses pontos para aprender. Então, os projetos que eu estou envolvido têm sido nesse sentido, né? E um dos projetos mais legais que eu tenho participado é esse, então, o grupo de trabalho lá do CNJ. Então, a gente tem um ano para propor essa regulamentação, né, do uso de IA no judiciário, essa questão de não poder substituir o juiz, o que que é o alto risco, o que que é o baixo risco, né? Como é que vai ser essa auditabilidade, como é que vai ser a publicidade dos sistemas de IA utilizados pelo judiciário. Então, a gente fez uma primeira versão da minuta, que vai ser submetida à audiência pública agora, na semana que vem, de quarta a sexta da semana que vem lá no CNJ, eu vou para lá participar também. Então, na maioria dos lugares, o que a gente tem feito, eu tenho participado de algumas discussões em bancos também, é, na verdade, você está estruturando uma primeira política, quer dizer como se fosse assim, olha, eu estou formando um grupo que em um ano vai começar a estruturar de fato o nosso programa de governança, certo? Então, ninguém ainda está criando o programa como um todo, até porque a gente não tem a regulação ainda. Então, as iniciativas, né, que a gente tem visto tem sido mais no sentido de começar a escrever esse programa, criar uma primeira estrutura que vai ajudar a formular quais vão ser esses procedimentos internos, como é que vai adaptar as políticas internas para essa finalidade. Então, por isso que o NIST, né, a gente precisa também usar exatamente, né, todos os termos que estão lá. A gente pode entender como começar, escolher um sistema, começar a entender quais são os pontos principais e a partir dessas experiências a gente avançar nesse caminho aí para a maturidade dos programas. Tá bom, Paulo? Deixa eu ver se tem mais algum aqui, ó. Eu mandei no direct aí, você recebeu? Dá uma olhada. Ó, como o viés pode impactar a imparcialidade das decisões adotadas pelo judiciário? Então, veja só. O primeiro ponto
é que, assim, a gente tem muito sofisma, né? Que vocês sabem o que é. Às vezes a gente coloca uma ideia ali e ela não acontece bem assim na prática. Então, por exemplo, né? Quando a gente está fazendo trabalho de jurimetria, até para entender a concessão de remédio fora da lista da Anvisa. Primeiro, quem é o paciente é indiferente para a jurimetria, concorda? Não tem dado pessoal ali. Pode até ter na base de dados, mas a modelagem não usa dado pessoal. O que a gente quer saber? Qual o medicamento, qual o juiz, qual a tese, não é isso? Então, nesse sentido, né, você não tem viés de perfis pessoais, por exemplo, né? Quando que isso pode impactar em viés negativos? Como aconteceu no caso clássico, que nem funciona mais, e todo mundo sempre fala disso, que é o COMPAS lá dos Estados Unidos, né? Que era aquele sistema de recomendação de reincidência, no caso penal. Então, por exemplo, valoração de prova é algo que não deve ser feito, né? Por uma máquina, não deve ser feito por humano, né? Então, a gente tem alguns casos específicos, que é o perfil das pessoas de reincidência, valoração de provas são mais subjetivas, né? Você tem provas que são objetivas, então, sem entrar aqui também no mérito, né? Mas vamos imaginar que a gente tem uma decisão coletiva da nossa Suprema Corte que X gramas é porte ou tráfico, certo? Então, você tem uma decisão que é humana, uma decisão coletiva, certo? Então, você usar IA para ler o laudo e falar, olha, se for abaixo de 50, você vai formular, né, um documento relacionado a porte. Se for acima, é relacionado a tráfico, né? Então, você está simplesmente entendendo uma prova já constituída, que é um laudo pericial, mais uma decisão já coletiva, você está aplicando aquilo num caso concreto, né? Porque é uma prova mais objetiva e já definido os seus parâmetros. Mas tem outros casos que são subjetivos, né? Então, eu acho que a maioria das situações a gente não tem problema de vieses negativos, porque nós estamos entendendo o padrão de decisão, o enriquecimento de dados. Mas podem acontecer nesses casos específicos e, de fato, a gente tem que tomar muito cuidado e entender se vale a pena usar IA. Por exemplo, no caso do Compass, lá dos Estados Unidos, né? O sistema acertava 70% e ninguém sabia disso. E todo mundo estava tomando aquilo como verdadeiro. Então, quer dizer, eu decidi se uma pessoa vai ser reincidente ou não, para dar minha decisão e ela errar 30%, será que vale a pena usar esse sistema para essa finalidade? Né? Que são 30% das pessoas que podem ser impactadas negativamente? Então, talvez esse sistema não sirva para isso, né? Ou ele pode ser aprimorado no futuro, mas nessas características não faz sentido. Então, a gente também precisa, tudo a gente quer usar IA, né? Mas a gente precisa entender o que vale a pena, em que circunstâncias, né? E qual é esse impacto, qual o risco que ele pode trazer para as pessoas, e isso de fato pode inviabilizar aí ou descontinuar projetos, né? Quais são os principais desafios éticos de algoritmo no campo jurídico, né? Eu acho que, como eu disse para vocês, eu tenho visto muitas aplicações, e a gente estudou o Synapse, né, que são praticamente os 140 projetos do judiciário, e todos eles hoje seriam classificados como de baixo risco, conforme a lei europeia, por exemplo, né? A maioria é isso, é classificação de dados, é entendimento de similaridade, é tema de repercussão geral de recurso repetitivo para entender onde é que eles estão, né? É a questão da jurimetria, que é suporte à decisão, é fazer uma minuta com IA generativa, por exemplo, mas o responsável é o juiz, porque é ele que vai assinar, né? Então você tem a mitigação do risco pela própria responsabilidade dele, né? Então, se a gente for ver bem hoje, a grande maioria é classificado como baixo risco, está até assim nessa minuta que está indo para a audiência pública, né? Mas eu acho que o grande desafio do campo jurídico vai ser a gente ajudar os nossos clientes, né, que estão usando IA para outras coisas, em outras áreas, na área da saúde, na área da educação, na área de recursos humanos, né? Como é que eles vão conseguir entender e mitigar esses viés, tomar essas decisões, né, para evitar efeitos negativos de responsabilidade, de repercussão em relação à credibilidade das empresas. Eu acho que o nosso desafio maior está em relação à oportunidade de trabalho que a gente tem para auxiliar o mercado nessa governança. Efetivamente, nas questões de direito, eu acho que são mais essa questão de perfil pessoal no processo criminal, ou essa questão de valoração de provas, né? Mas, de um modo geral, eu não vejo muito problema de viés, não, assim, naquilo que existe hoje, certo? Ó, como sistemas de IA vão ser auditados na prática do Brasil? Esse é o grande ponto, né? Quem vai ter capacidade para isso? Então, o que é uma coisa boa do PL? Se vocês forem ler, né, o PL agora, quem ainda não fez,
vocês vão ver que todas as questões agora vão ficar sob a responsabilidade de agências ou órgãos setoriais. Porque veja só, como é que a gente vai ter uma única agência que vai falar do drone, do robô, do foguete, da área da saúde, do carro autônomo, né, do direito? É impossível, você concorda? Ninguém melhor do que as próprias áreas. O Banco Central já tem um monte de regra de modelagem de crédito, mesmo antes de IA, né? A Anatel também, né? Padrões e requisitos técnicos aí, né? Relacionados às telecomunicações. Então, toda essa parte de auditoria vai ficar para as agências e órgãos setoriais. Só que a gente vai ter esse desafio, então, de começar a desenvolver essas boas práticas, criar sandbox, né, para levar lá, olha, eu estou fazendo desse jeito, é o jeito correto, é o bastante, né? Então, claramente, o que é transparência, o que é explicabilidade, o que é auditabilidade, não existe um consenso no mundo ainda e não tem nenhum padrão técnico estabelecido. Tem discussões na Europa, nos Estados Unidos, nenhuma ainda no Brasil. Então, acho que o nosso desafio é como é que a gente vai estabelecer esses padrões técnicos, porque isso vai trazer segurança jurídica, né, para quem desenvolve, e também vai trazer a própria efetividade da lei, porque senão vai ficar uma lei que ninguém sabe como cumprir, né? Aqui, ó. E como o Brasil deve se posicionar na norma dos princípios da SDA? Eu acho que é como está se posicionando, né? Já tem o PL aí em andamento, eu acho que a regulação é importante, né? Porque sem regulação a gente também não tem o enforcement, né? A gente não tem essa obrigação, né? A gente sabe que é difícil investir em compliance sem ter uma obrigação, né? Regulatória, então a regulação é importante. E eu acho que a gente evoluiu bastante, lógico que sempre tem críticas aí, mas eu acho que a gente evoluiu bastante nesse sistema híbrido, né, de direitos versus essa análise setorial. Eu acho que é uma coisa que vai ajudar bastante, mas são muitos desafios ainda que a gente vai ter para implementar todas essas questões, porque vocês estão vendo com o LGPD, não é fácil, né? Tem que ter gente, tem que ter investimento, tem que ter treinamento, tem que ter tecnologia aplicada. Então, são muitos desafios aí, só que tudo isso vai acontecer mais rápido, né? Porque a gente está vendo que vamos dizer, a adoção tem se acelerado muito, principalmente aí com a IA generativa, né? Deixa eu ver, tem mais uma do Rodrigo aqui, ó. Atualmente tenho visto regulamentações municipais para uso de IA no setor público. Me assusta ver essa. Eu também, viu, Rodrigo? Porque assim, a gente tem que ter uma regulação geral, né? Porque senão vai ficar aquela questão de cada um querer fazer o seu jeito. É a mesma coisa de LGPD, né? Cada um quer criar a sua norma de LGPD, a gente tem uma lei, né? Então, o ideal é que a gente tenha uma lei e cada um vá, né, criar as especificações técnicas, criar seus modelos de governança, né? Para de fato implementar essas questões, mas não criar, né, novas regras, né? Agora, em relação a essas questões de administração pública, eu tenho participado de várias discussões, uma delas no CNJ, tenho participado também numa prefeitura que está criando modelos de IA para várias áreas, né? A Secretaria de Finanças, Secretaria de Saúde. A gente está num projeto piloto, criando um início aí de um programa de governança para uma prefeitura municipal. Então, eu acho que é essencial, porque quando a gente fala de poder público, né, nós temos toda a responsabilidade do gestor, que pode até gerar improbidade administrativa, né? Nós temos o caso que nem vocês viram lá na Holanda, né, descredenciar as pessoas lá do Bolsa Família deles, caiu o governo inteiro. Então a gente está envolvido aí com dados, né, dos cidadãos, dos contribuintes, e com modelagens que podem auxiliar ou de alguma forma limitar o acesso a serviços públicos. Então, eu acho que o poder público deve começar, inclusive, antes da iniciativa privada, porque os riscos são bem grandes aí relacionados a essas aplicações, né? Ou pelo menos entender. Ó, e a última aqui da Glauciane, considerando os múltiplos reguladores na área da saúde, o que seria uma proposta adequada para regular do setor? Então, aí a gente tem que entender, assim como nossa área. Então, veja, quem vai regulamentar o uso pelo judiciário? É o CNJ. Quem deve criar regras de governança e uso dos advogados em relação inclusive, à ética profissional? É o OAB, né? E assim por diante. Então, se a gente pegar a área da saúde, então a Anvisa, naquilo que ela regula, por exemplo, é ela que vai determinar, né? Na área médica, né? Quem está fazendo essa discussão é o Conselho de Medicina. Então, eu acho que a gente tem que entender cada tipo de propósito, cada faceta aí, e para quem ela é feita, ou quem que ela pode impactar, para a gente entender de cada área quem são os órgãos adequados aí para cada uma dessas partes.
Tem mais alguma aí, doutor Solano? Foi todas, Alexandre. Você deu um show e respondeu assim um monte de perguntas muito, muito boas. Realmente foi O mais importante é o seguinte, né, pessoal? Ninguém tem essas respostas. Nós estamos aprendendo, discutindo, aprendendo em conjunto, né? Um grupo de pessoas tem estudado isso no mundo inteiro. Então, assim, é aquela velha história do Sócrates, né? Eu sei que nada sei. Então, estou respondendo aqui, né, o que é esse legado, tudo isso que eu aprendi e tenho visto no tempo, mas, de fato, não existe especialista sobre esse assunto. Todos nós somos alunos e estamos aprendendo aí em conjunto como navegar nessas incertezas aí desse momento. muito bom, muito bom. Alexandre, show de bola. Show de bola, assim, sucesso de crítica espetacular aqui, você dividir com a gente os resultados das suas pesquisas num assunto que é tão promissor e com tanta profundidade e tanta leveza ao mesmo tempo, né? Você conseguiu aí trazer os pontos principais, assim, de uma maneira muito clara para todo mundo. Acho que nós vamos ter muito o que falar, inclusive agora no nosso evento de novembro, Alexandre. Então, em princípio, é dia 13/11, você já se prepare, vamos confirmar aí nos próximos dois, 3 dias, mas você se prepare para você participar com a gente nesse nosso último, provavelmente nosso último encontro coletivo aberto ao público, né, antes de acabar a nossa gestão. Então, Vamos lá, Alexandre, se então. quiser fazer as considerações finais para a gente encerrar nossa reunião. Bom, só agradecer e parabenizar mais uma vez aí a comissão, em seu nome, a OAB também, e dizer isso, que eu sempre estou à disposição, porque nós somos eternos aprendizes e cada um sabe uma parte, e essa união de esforços e diferentes visões que vai fazer a gente, né, caminhar aí nessas incertezas, nessa complexidade do mundo da IA. Excelente, gente. Então é isso. Nós tivemos a honra de ter participando da nossa sétima reunião ordinária de 2024, o professor Alexandre Zavalha, um dos maiores, se não o maior pesquisador de ética na IA do hemisfério. Agora não sei se é do hemisfério ocidental, do hemisfério sul, não sei qual hemisfério que eu coloco você, é dos Ah, dois hemisférios. acho que nós somos aí, estamos na trincheira do caminho, né? Porque acho que tem muita gente boa aí fazendo isso também, e nós fazemos parte desse grupo. Excelente, Alexandre. Muito obrigado de novo, em nome da nossa comissão, em nome da OAB São Paulo, e até uma próxima oportunidade, gente. Até mais. Valeu, grande abraço a todos aí, a todos. Até breve. Tchau, tchau, gente.